Oi, pessoal, estamos ao vivo. Posso falar ao vivo? Pode falar ao vivo. Já. Oi, pessoal, estamos ao vivo em mais um Pode Falar Roraima, o nosso encontro marcado de toda segunda-feira. E hoje temos dois convidados especiais, amigos, que é o João, né, geólogo, e o Bill, que é o presidente da cooperativa Uniouro. Vai falar um pouquinho pra gente sobre mineração em área branca. Que tu falasse um pouquinho da cooperativa, o nome da cooperativa, de que forma a cooperativa funciona, né? E são duas, duas em uma, né? E hoje, Bob, como o garimpo de forma legal, ele pode influenciar na economia local. Isso eu estou te falando através da cooperativa, né? Isso, boa noite. Primeiro agradecer a oportunidade aí, Renan, de a gente estar aqui participando com você nesse bate-papo, que eu acredito que vai ser de extrema importância para o povo de Roraima, para eles entenderem um pouco que o garimpo ele não é o vilão como todo mundo vende sempre. Infelizmente existe talvez um terrorismo ambiental em cima, algum interesse muito maior. Mas a atividade garimpeira, ela sempre teve enraizada na nossa história. Quem descobriu essa parte do Brasil foram os garimpeiros. Então acontece que o quê? Quando acabou ali em 89, quando na época o garimpeiro ele tinha a carteirinha dele, foi mudado pro regime de... Acabou aquela lei, foi criada uma lei nova, que foi o regime de PLG, e acabou mudando o cenário do garimpo. Só que quando isso foi criado em 89, a gente estava passando por um processo de quê? De redemocratização, uma inflação super alta, e essa parte da população brasileira acabou sendo esquecida. E acabou, como o Estado faltou, acabou indo para a ilegalidade sem perceber. Então, lá na lei 89 sempre falou que o garimpo, para ele agir para ele ser um garimpo legal, para ele ser uma atividade regulamentada, ele teria que atender certos critérios. O garimpo na Amazônia Legal, uma pessoa física, por exemplo, você, Renan, você pode ter um garimpo no seu nome. Você pode fazer um requerimento de uma PLG no seu nome, até 50 hectares. Ou uma pessoa, ou uma empresa individual. Ela é pontual. A cooperativa não. A cooperativa, como ela vem no âmbito social, ela tem a capacidade de pegar uma área muito maior. Por quê? Imagina que dentro daquela área ali, vamos supor, dentro da Amazônia Legal até 10 mil hectares. Dentro dessa área de 10 mil hectares, eu consigo beneficiar 2.000 famílias trabalhando. Só um exemplo assim bem básico. Então, nesse âmbito do social, o cooperativismo, ele vai ser o futuro da mineração no nosso país, desde que a gente consiga se atentar às normas, a seguir os padrões ISD, a gente ter um trabalho de compliance muito grande. O cooperativismo é forte no mundo todo. O cooperativismo surgiu numa necessidade quando o pessoal lá em Londres estava precisando, passando por um momento na Revolução Industrial, tem toda aquela história. Então, eu acredito que a gente está num momento de necessidade e uma forma de a gente conseguir trazer uma visibilidade, uma legalidade maior é se a gente conseguir fortalecer o cooperativismo na região. O cooperativismo ele vai ser o futuro da mineração, porque fica mais fácil. Imagina para uma fiscalização, uma FEMAR da vida, que eu acredito que seja o órgão responsável que faz a fiscalização no Estado. Imagina se ele for uma pessoa física, 50 hectares. Imagina que uma PLG é um garimpo. Se ele fosse ter que visitar 50 dentro de 10 mil hectares, olha o trabalho que ele ia ter. E com a cooperativa ele pode ir em cima da área da cooperativa. O poder de fiscalização fica mais fácil. Então, a gente entende que o quê? Na pouca experiência que a gente tem no Tapajós, no que o Tapajós ele já mostra o potencial garimpeiro, que foi descoberto somente há 70 anos, começou o garimpo no Tapajós. Já vinha histórico no passado que foi descoberto, mas a garimpagem real, de fato, foi descoberta no Tapajós no final dos anos 50. Quando acabou o garimpo da Serra Pelada, o governo não sabia o que ia fazer com aquela galera. O que os caras fizeram? Criaram a reserva legal do Tapajós e jogaram todo mundo lá. Jogaram essa galera toda lá, faltou fiscalização, faltou o poder do Estado dentro, e esse pessoal foi trabalhando do jeito que sabia. Porque a gente sempre discute aquela. Imagina que o garimpo ele é uma profissão passada de pai para filho. E se o pai aprendeu a trabalhar da forma errada? O filho automaticamente vai trabalhar da forma errada. Mas errada de qual sentido? Porque para a realidade daquele cara ali, ele sempre está trabalhando certo.
Então, tu pega assim, imagina que o garimpeiro é uma força muito grande dentro da Amazônia legal, mas é uma força invisível, porque o Estado não olha para o garimpeiro como gente. Ele vai sempre olhar como bandido, como é o cara que está fazendo errado. Assim, Bob, desculpa abordar esse tema aqui também, mas acontece uma situação aqui, geralmente, aqui no estado de Roraima, por não existir a legalidade, né, das áreas no qual os garimpeiros estão trabalhando, acaba sendo uma atividade ilegal, certo? E que isso já vem de pai para filho, como você acabou de falar, certo? Então, hoje, tem muita gente que vive através do... Acho que, se eu não me engano, 30 mil garimpeiros hoje, de forma ilegal, trabalham. E é muito difícil que essas áreas que eles trabalham sejam legalizadas. Por se tratar de área indígena ou por uma série de área restritiva. Isso. Mas tinha que existir algum mecanismo de forma legal que esse cara pudesse dar dignidade à família dele. Hoje a gente tem aqui uma estátua do garimpeiro, não sei se vocês chegaram, se você conhece, em frente à Assembleia Legislativa, em frente ao Palácio do Governo, em frente ao Tribunal de Justiça, que mostram que o estado de Roraima é um estado extremamente minerador. E quando eu estava deputado e tive a oportunidade de ir em Itaituba e notar que lá existe o minério de forma correta, legal, e através das cooperativas esse recurso mineral estava chegando em várias famílias, e ver que a economia daquele município, quase você não tem desemprego ali dentro, né? Ele estava sendo fomentada de forma que cada um sabe o que faz, né, com o dinheiro que ganha. Também não adianta você ganhar e não ser organizado, né? Mas você fomentar aquele garimpo ali de forma legal, eu acho que é o futuro para esse estado. No momento que você monta você consegue legalizar uma área, vamos dizer, de 50 hectares, que você tem uma cooperativa trabalhando, que você paga os tributos que o estado, que você esteja adequado de acordo com as normas ambientais, eu acho que aí a gente já consegue mudar um conceito marginalizado para algo de benfeitoria para o Estado. Não para o Estado, mas para o Brasil todo. A gente está falando do Estado de Roraima, mas isso pode acontecer no Brasil todo. Então, você é presidente da cooperativa. Isso. E sabe da importância que essa cooperativa tem para o desenvolvimento da mineração no garimpo. Essa experiência que tu tem como presidente, né, e gestor da cooperativa, ela pode vir para cá, para o estado de Roraima, e mudar esse conceito de descriminalização? Com toda certeza, Renan. A gente tem que pensar primeiro o quê? Roraima é um estado pequeno. Você tocou num assunto muito importante. Você me falou de 30 mil garimpeiros que estão aqui trabalhando de forma irregular. Imagina que Roraima, o estado todo só tem 636 mil habitantes. Então é um estado pequeno. E desses 636 mil habitantes que tem aqui, 34% do restante da população, ela está dividida em 7 cidades. São 7 cidades, são 7 locais, 7 municípios que conseguiram regulamentar a atividade garimpeira de forma legal, seguindo os padrões, as normas técnicas, ambientais, fazendo conforme manda a legislação. O Estado tem muito a ganhar. Imagina o seguinte, a gente está falando de garimpo, lembrando que garimpo não só é ouro, tá, gente? Garimpo a gente está falando de conubita, tantalita, cassiterita, rubenita, diamante. A gente fala muito do ouro porque o ouro foi o tipo de atividade garimpeira que foi desenvolvida na nossa região devido ao valor econômico, né? A facilidade. A gente pega hoje o ouro, imagina, o ouro hoje bateu máxima histórica na bolsa. Nunca na história, desde quando foi pareado o sistema ouro-dólar, o ouro nunca bateu isso. Quanto está hoje? 400, bateu acho que 424 reais a grama. Imagina o seguinte, que cada grama de ouro que saísse dentro de Roraima, de forma legalizada, o Estado iria recolher 1,5% de CEFEM. Eu estou falando só do CEFEM, que é compensação financeira mineral. Desse 1,5% do CEFEM que é recolhido, 10% vai para a União, 15% vai para o Estado e 60% vai para o município que deu origem àquela atividade. Então a gente falou de Caracaraí, que foi a primeira cidade aqui do estado de Roraima que legalizou a atividade
nesse período recente. O que for extraído, o que for comercializado de mineral naquela região, Caracaraí já vai receber. Imagina que o Estado vai ganhar, o município vai ganhar e a União vai ganhar. Que em Caracaraí, daqui a um tempo, você consegue desenvolver um projeto através dos royalties que a garimpagem está trazendo para a região. Então, assim, a gente tem que entender que o quê? A atividade garimpeira, ela é uma profissão regida pela lei, está na Constituição. Todo brasileiro pode ser garimpeiro, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que o garimpeiro ele não é esse bicho que, infelizmente, é vendido. Mas lembrando que o garimpeiro, eu estou falando de garimpo, que é uma área que está... É uma área de extração mineral dentro de uma poligonal, que tem as licenças ambientais, que tem um planejamento econômico, que tem uma estrutura para oferecer. Eu estou falando desse garimpo, porque não adianta. A gente tem que entender que o quê? Tem que verticalizar a garimpagem. Ah, mas pô, Fernando, isso é muito sonhador, isso não existe. Cara, a gente tem faculdade, a gente tem instituto, a gente tem uma porrada de instituição aí para vir falar como a gente tem, que a gente não pode fazer, mas não tem uma para falar assim, cara, vamos ajudar vocês a fazer de algum jeito? Sim. A caixa que é feita, a caixa que no material, no garimpo de baixão, por exemplo. Imagina que aquela caixa foi feita de forma errada, Renan. Eu estou falando de que você eu vou dar um exemplo de Tapajós. No Tapajós, tem local onde foi garimpado já, que o pessoal jogou 80% da produção fora. Por causa do ângulo errado da caixa. Agora imagina, o Estado legalizando a atividade, tendo fomento para a educação, você tendo apoio das universidades, institutos federais, desenvolvendo atividade, porra, eu sei que não pode fazer isso, mas eu consigo fazer por esse lado. Botar esse pessoal para pensar, cara, porque a gente vai conseguir mudar isso daqui a partir do momento que a gente começar a introduzir a educação ambiental, a educação técnica. A atividade garimpeira, ela gera muita renda para o município. Por quê? Vai ter o cara que vai ter que vender o óleo, tem o distribuidor de alimento, tem a farmácia, tem o mecânico. Então, às vezes, em vez de você trazer a mão de obra de fora, você pode profissionalizar a própria mão de obra local, através de cursos profissionalizantes. Então, assim, eu vejo que em Roraima hoje, pelo fato de ser um estado pequeno, em relação ao estado do Pará, que é a nossa região, eu vejo que tem uma vontade muito grande do governo do estado em querer regularizar a atividade. E pegando só, fazendo um desabafo aqui nessa questão da mineração, a gente nota que na época de eleição sempre aparece uma porrada de profeta usando, né, infelizmente, essa causa. Eu vou legalizar o garimpo porque eu vou brigar pelos garimpeiros, porque não vai fazer nada. Só falta aparecer vereador agora dizendo que vai legalizar o garimpo, que não é uma prerrogativa do vereador. Mas, gente, a mineração nunca vai existir se não tiver um apoio político entre os deputados federais e senadores da República. E se tiver um entendimento entre os órgãos fiscalizadores, no caso, o Ministério da Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente e também a FUNAI, né? Por quê? Porque não depende de uma vontade pessoal, e sim de uma vontade coletiva, certo? E me causa até revolta você falar de mineração sem ter conhecimento e só usar aquelas pessoas que infelizmente não estão dentro da legalidade para trabalhar por votos. Isso não existe, não tem como existir, entendeu? A não ser que mudem a lei lá em Brasília, né? Agora, o que a gente pode fazer é trazer conhecimento, isso a gente tem feito, né? Eu acho que o governo do estado de Roraima, através do governador Antônio Denário, até aproveito a oportunidade, parabenizo ele, que de forma correta, de forma responsável, assim como ele vem conduzindo o estado de Roraima, ele também deu esse espaço para que a FEMAR e os órgãos fiscalizadores pudessem dar essa autorização, mas cobrar também, fiscalizar para que a gente não tenha nenhum dano ambiental, porque não adianta eu tirar a mineração aqui e deixar o solo ou o rio totalmente comprometido. Não é a ideia, pelo contrário, trabalhar de forma ecologicamente correta, e isso eu acho importante, e ao mesmo tempo fomentar a economia desse estado, que gira em torno do contra-cheque, mas que através da mineração pode trazer não só riquezas para o estado,
através de impostos, mas também para as pessoas que vivem, né, através da sua independência de renda. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Você, à frente da cooperativa, sabe o que uma cooperativa de mineração pode mudar na vida das pessoas, pode mudar numa sociedade dentro do município e estado. E o João, que é um geólogo, é um estudioso, queria também que ele tirasse uma dúvida que muita gente tem. A burocratização hoje, para você legalizar, João, um garimpo em área branca, ela leva quanto tempo? Eu vou falar, antes de eu chegar nesse assunto, eu vou falar essa questão. Roraima, a gente tem um conhecimento que é cheio de unidades de conservações altamente restritivas, certo? Onde é um estado que você tem a reserva Yanomami, Raposo Serra do Sol e o Aimiri-Atuari. Se você pegar Aimiri-Atuari, você tem uma mineradora lá dentro, correto? Então é uma região muito rica. Se você pegar a região do fronteiriça com o município de Amajari e Mucajaí, que é a reserva Yanomami, entendeu? Que é onde se tem mais informações hoje no cenário mineral relacionado a ouro e outros minerais de alta necessidade e viabilidade econômica. E você tem a Raposa Serra do Sol. Então, você somando todas essas unidades de conservações federais, entendeu? Unidades de conservações estaduais, vamos colocar as mais restritivas, que são as reservas indígenas, as unidades de conservação federal, que são as flonas, os parques estaduais também. Vai sobrar dentro do estado, o pessoal falar, vai a mineração, o garimpo vai, que é uma atividade da região, que a gente sabe que a garimpo para a economia, o comércio para tudo. Então, se você pegar todas essas unidades de conservação altamente restritiva, vai sobrar o que do estado de Roraima para trabalhar? O que sobra? O que sobra é a área branca. Vai sobrar 20% do estado para você desenvolver atividade mineral, seja ela no regime garimpeiro, ou seja ela em outros regimes de mineração regidos pela regulamentação mineral. Dentro desses 20% que você tem de área branca, toda atividade que você for legalizar, entendeu? Você vai ter que atender a legislação mineral, você vai ter que atender a legislação ambiental, e ambiental vai te cobrar o atendimento do Código Florestal, que é o C. Então, estamos dentro que é o C? Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, qualquer atividade que você for licenciar junto à FEMAR, você vai poder trabalhar, você vai ter que 20% da sua área útil, dentro da parte fundiária. Você tem que confrontar o seu direito minerário com a área que você está licenciando. Essa área que você está licenciando, ela tem que estar dentro da área útil do seu carro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um garimpeiro, eu tenho uma área aqui, um lote meu, comprei a posse, que eu trabalho aqui, que eu estou documentando junto à ANM, fiz o requerimento de 1.000 hectares. A FEMAR vai me legalizar 50 hectares. Esses 50 hectares, eles estão dentro da minha reserva legal, que 1.000 hectares é 200 hectares, estão ok. O licenciamento vai sair, vai seguir o trâmite normal, entendeu? Mas isso a gente fala em quanto tempo, João? Se ele der entrada hoje? Isso dá entrada num processo. Primeiro o requerimento junto à ANM. Isso. E você dá entrada. Até você receber a lavra garimpeira. Isso vai mais ou menos... Isso o tempo, mais ou menos. Dá uma média de 6 meses. 6 meses. 6 meses, porque você tem que passar a licença prévia, isso, análise da licença prévia, análise Pronto, da licença peraí, de João. instalação. A gente vai falar como... Olha, gente, o João vai dizer o passo a passo, né, João? Você falou que pra gente, por exemplo, a Pamela quer abrir um garimpo. Certo. O primeiro passo que ela tem que fazer
Primeiro passo que ela tem que fazer, checar se a área está livre junto à ANM, Isso. que é o subsolo, e fazer o requerimento junto à ANM. Ótimo. Feito o requerimento, a ANM vai analisar esse seu processo, Aham. ver se está tudo ok, e ela vai encaminhar uma aptidão para você iniciar o seu licenciamento. Isso. A ANM lhe deu a aptidão, você iniciou o seu licenciamento, como é que se inicia o licenciamento? Tanto para requerer sua área junto à ANM, tem que ter um técnico responsável, que seria o geólogo e engenheiro de minas, e para você dar entrada no seu processo, eu vou iniciar o meu processo de licenciamento junto na FEMAR. Eu vou ao município, solicito minha certidão de uso e ocupação do solo, que é a anuência do município, eu monto o meu processo técnico, informando qual vai ser a minha atividade, o memorial descritivo, os mapas de situação em detalhe. Dentro desse processo que eu estou dando entrada na FEMAR, já vai o meu relatório de controle ambiental, qual tipo de atividade que eu vou exercer, porque o garimpo ele tem várias modalidades. Ele tem draga, ele tem sequeiro. Então, os equipamentos que eu vou utilizar naquele trabalho, naquela atividade. E, após essa primeira análise da FEMAR, ela vai emitir uma licença prévia. Ela, analisei o teu projeto, então tudo ok, entendi como vai ser a tua atividade, como é que você vai desenvolver. Aí a FEMAR lhe deu a prévia. Aí você vai solicitar a licença de instalação. Entendeu? Você vai apresentar a comprovação dos equipamentos que você vai colocar lá no local. Aí ela vai emitir a licença de instalação. Ela emitiu a licença de instalação para você, você instala os equipamentos. Você ainda não inicia a atividade. Quando você instalou os equipamentos, o técnico que está analisando o seu processo vai uma equipe fiscalizar o seu projeto. A equipe fiscalizou, a FEMAR emite sua licença de operação. Saindo da sua licença de operação, você encaminha essa licença de operação à ANM, Agência Nacional de Mineração, e a ANM publica essa PLG. Aí você está apto a exercer sua atividade mineral. Sem problema nenhum. Sem impeditivo nenhum. Aí eu entrei, por exemplo, pessoa física, correto? Consegui passar por esse trâmite desses 6 meses e tenho autorização à Lavra Garimpeira para trabalhar de forma lícita dentro dessa área de 50 hectares. Aí eu quero, Bob, trabalhar com uma cooperativa. Qual é o procedimento que eu tenho que fazer para que essa área que a cooperativa também faça parte dessa área? No caso, primeiro passo é você se filiar à cooperativa, você entra como cooperado. Não, tá. Mas e se eu quiser, por exemplo, arrendar para a cooperativa essa área? Arrendar? Eu acho que não seria interessante. Não? A cooperativa, anteriormente, existia essa questão de garimpeiros com PLG que faziam o arrendamento para mineradoras individuais ou até para cooperativa. Hoje, devido muita dificuldade de fiscalização, essa questão ela está não sendo bem vista pelos órgãos ambientais, principalmente pela ANM, correto? Então, o usual, se o garimpeiro ele está com a área dele, ele não está conseguindo desenvolver a área dele ou o trabalho dele, entendeu? Isso. É ele se filiar à cooperativa e fazer uma cessão total de direitos minerários da área dele para a cooperativa, onde na ata da cooperativa consta que essa área ela é da cooperativa, mas sobre a responsabilidade dele, a hora que ele quiser desvincular da cooperativa, essa área retorna para a pessoa física dele, entendeu? Entendi. Então, o mais usual é trabalhar dentro do regime minerário, mas essa área dentro da cooperativa, não no nome de pessoa física. Pessoa física vai entrar outras questões tributárias, entendeu? A cooperativa, no estado do Pará, a gente tem uma questão que é o regime especial. Isso é prerrogativa do Estado? Isso é uma prerrogativa do Estado. Para alguns minérios, a gente tem uma isenção de ICMS, uma redução de ICMS, que também são assuntos para ser tratados lá na frente com a Receita Federal, aqui do Estado de Roraima, com a Cefaz, com os órgãos também, para, a partir do momento que esse volume de material esteja se trabalhando, essa carga tributária também que não seja pesado nem para os garimpeiros, nem
para os cooperados que estão aqui desenvolvendo, iniciando essa atividade dentro da legalidade. A atividade já existe, que é de conhecimento de todos, mas dentro da legalidade está iniciando agora. Isso leva um tempo e leva um certo investimento, seja ele do garimpeiro, seja do minerador, seja da cooperativa, ok? Isso é legal. E, Bob, a Unioro, ela é uma cooperativa que hoje ela tá implantada já no estado de Roraima, ela é do estado também do Pará. Como é que funciona, como é que surgiu a Unioro, né? Como é que foi criado, quanto tempo tem? Fala um pouquinho pra gente de hoje, qual é a ideia que a Unioro tem de vir para o estado de Roraima. A Unioro ela surgiu em 2021, com um projeto inicial. Foi bem na época que o governo anterior estava querendo flexibilizar um pouco a atividade, e a gente criou ela com o intuito de desenvolver a atividade aqui lá atrás, só que nesse meio tempo ela foi mudado os planos e a Unioro ficou em stand-by. Sim. Quando a gente teve a oportunidade agora, juntou eu e o João, resolvemos unir as forças e desenvolver o trabalho que a gente acredita. A Unioro, a gente fala muito que ela é uma cooperativa, o regime tributário dela, mas eu vejo ela hoje mais como uma startup, algo que vai além do cooperativismo. Não quero falar que vai além do cooperativismo, mas que consiga trabalhar junto com o cooperativismo de forma mais eficiente. A gente entende que o quê? Que a atividade mineral no país, ela é muito mal vista, a atividade garimpeira. Então a gente entende que o quê? Que tem uma necessidade muito grande de a gente formalizar a atividade. E a gente veio a Roraima a atender os projetos pessoais e em paralelo eu vim para dar uma olhada, para tentar entender como é que funciona o cooperativismo aqui na região. Tu falou um termo, aliás, um assunto interessante. Como é que as cooperativas de ouro, vou falar pela sua, que é a Unioro, ela pode quebrar essa ideia e até mostrar para as pessoas que a mineração não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas criaram, através das informações negativas, né? Recentemente acontece o quê? O grande problema que eles debatem muito em cima da garimpagem é o quê? Infelizmente é o garimpo irregular, o garimpo ilegal, dentro de área de unidade que não pode, e a fragilidade que existia até um tempo atrás do esquentamento do ouro, vamos dizer assim. Infelizmente isso, tem notícia que saiu ontem, o pessoal requintando a mesma matéria sempre, mostrando que caíram os índices de exportação, mas a atividade garimpeira não diminuiu. Então, a ideia da cooperativa, como a gente enxerga, é que a atividade ela é viável, ela pode ser toda rastreada, toda lastreada, desde que tenha um acompanhamento fixo, uma gestão de verdade em cima. A cooperativa ela não tem dono para começar, Renan. A cooperativa são dos cooperados. O objetivo da cooperativa não é gerar lucro. O objetivo da cooperativa é atender e fazer o trabalho social. O lucro ele vai ser consequência do trabalho que ela vai desenvolver. A cooperativa, hoje eu estou como presidente, eu não sou dono da cooperativa, eu estou lá como gestor, nesse mandato. A cooperativa pertence a todos os cooperados. No final, teve um ano contábil aqui, toda a despesa, tudo é apresentado através de relatórios. Sim. Então é uma gestão bem transparente. Uma gestão transparente. Né? E infelizmente no meio disso acabaram surgindo cooperativas com iniciativa privada, vamos dizer assim. Sim. Que tinha o interesse não era desenvolver a atividade. Então quando eu falo que a Unioro, eu vejo ela mais como uma cooperativa, como uma startup, uma tech cop, como eles falam também, a gente tentar conciliar a tecnologia com a atividade garimpeira, tá aliado a, como posso te falar, quando a gente faz uma auditoria, o compliance muito bem estabelecido, a gente tem como comprovar que toda aquela produção mineral vem daquela área, se é através de monitoramento remoto, se é através de controle de qualidade. Hoje tem como saber se o ouro que de certa forma é produzido na área branca, ele vem de outra área que não seja Tem. Legal. A Polícia Federal tem o DNA do ouro, porque acontece que o quê? Cada
cada região ela contém ali DNA do ouro. o DNA do ouro. Olha só que legal. E é uma iniciativa... É uma iniciativa... Dá uma credibilidade maior para a própria cooperativa. Sim, o DNA do ouro é um projeto da Polícia Federal que ele é muito importante para o desenvolvimento da atividade. A gente não pode achar que não, pelo contrário, a gente tem que entender que, por mais que o governo nos venda com a imagem ruim, mas a gente tem que estar junto do governo. Então o governo tem que ajudar a gente a se legalizar. Se através de uma iniciativa dessa da Polícia Federal criar esse DNA do ouro para tentar diminuir, coibir a prática ilegal, a gente tem que abraçar isso sim e contribuir da forma que a gente pode. Recentemente, a nossa cooperativa participou de um treinamento pelo sistema OCB, que, cara, o sistema OCB, as federações de cooperativas, elas são essenciais para o desenvolvimento da atividade. E esse curso que a gente participou, ele foi desenvolvido junto pela ARM, que é a Aliança do Mineral Responsável, alguma coisa assim, que era uma iniciativa da OCB do Brasil, junto com algumas entidades aqui da Colômbia, da Bolívia, se eu não me engano. Tinha outro país também, de como é a visão do garimpo lá e como é a visão do garimpo aqui. O que eles usam lá e o que a gente poderia também trazer para cá. Em outros países. Em outros países. Eu estava vendo uma matéria, até o Rodrigo Cataratas, né? Ele publicou no Instagram dele. Um grupo, né, de mineradores, só que indígena, lá no estado aliás, em Las Vegas, né? O estado de Las Vegas. Arizona, pronto. Arizona. E lá eles têm uma rede de hotéis chamado Red Hot Café. Na realidade, eles compraram. E o grupo, o indígena lá, ele tem realmente a propriedade e ele tem um royalties daquela terra. Então, de certa forma, o que pode trazer pobreza hoje para o estado, lá no estado Brasil, lá fora traz riquezas, né, através da mineração. Isso é algo que a gente está muito longe. Eu acho que talvez a gente nunca esteja perto, né, de realizar, mas é um conceito que dá para ganhar o dinheiro e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade ambiental com a questão das normas e leis do país, não é? Eu fico imaginando um estado hoje, João, eu acho que vocês são pioneiros aqui, de certa forma, ter o estudo e, ao mesmo tempo, ter experiência para trazer o desenvolvimento dentro da mineração no estado de Roraima é importante. Só que, assim, leva um tempo, tem que ter uma organização, de certa forma, tem que ter paciência também, mas eu acho que hoje o estado de Roraima tem um potencial enorme, né, João? A gente estava falando aqui fora e eu até te perguntei, João, tu falar agora ao vivo, o estado de Roraima ele tem um potencial grande se tiver estudo, se tiver investimento para se tornar um dos maiores produtores de minério do Brasil? O estado de Roraima, potencial ele tem, entendeu? A gente já, antes de chegar, na divisa do estado, a gente já tem uma mineradora antiga, que é a Taboca, correto? A gente tem... O que está faltando para o estado de Roraima é um pouquinho mais de estudo. É muito pouca informação, muito pouco estudo que foi realizado aqui no estado, devido a essas restrições também de reserva indígena. Tem muito estudo, ele é mais focado no cenário de material para construção civil, certo? Que são argilas, seixo, cascalho e alguns granitos para brita ou para rocha ornamental. Tem muito estudo aqui, tem muito minério de granito até para exportação, só que ainda não é viável economicamente a extração devido ao custo rodoviário. Mas a gente está num estado que você faz fronteira com Guiana e Venezuela e você tem um potencial muito alto na região do Yanomami, que você já testa pela atividade garimpeira ilegal na área, que vem acontecendo, na região da Raposa e Serra do Sol, e na fronteira, que é o Aimeri-Troari. Então, os maiores potenciais dentro do estado, eles estão com um tapetão, que são as reservas indígenas. Mas isso não significa que o estado não tem alto potencial.
entendeu? Porque não foi feito muito estudo, não tem muita atividade. E aí tu me pergunta, por que não foi feito estudo, por que não teve muita atividade de mineradoras, de empresas interessadas aqui? Primeiro ponto, essa insegurança da regulamentação legal, não da regulamentação, mas a insegurança como você tem no Amazonas, entendeu? De você iniciar uma atividade, o órgão não quer licenciar, muita unidade de conservação, você está na zona de amortecimento de uma unidade de conservação que nunca sai plano de manejo, você não pode desenvolver nenhuma atividade de pesquisa. Mas o ponto principal que a gente está falando, potencial tem, muito pouco estudo foi desenvolvido. Em Roraima, quando eu falo em Roraima como um todo, em todos os municípios, você tem conhecimento que a fronteira ali do Amajari com Mucajaí, com o Yanomami, tem muita ocorrência de garimpo e tem muito indício de muita formação interessante, com alto potencial. Só que o que acontece? Todo esse material gerado nessas bordas dos estados, sendo no Yanomami, sendo no Armeria Troari, sendo na Raposa Serra do Sol, isso são rochas geradoras de ouro. Esse ouro, ele é lavado e transportado. Que esse ouro que é lavado e transportado, não só ouro, mas outros minérios também, esse é o ouro do garimpeiro. O garimpeiro, ele não vai trabalhar no ouro de uma mineradora a nível médio, ou nível grande, poste do mundo, uma mineradora de bolsa. O garimpeiro, ele trabalha nesse ouro que foi transportado lá da Raposa Serra do Sol, transportado lá do Armeria Troari, transportado lá do Yanomami, e ele depositou em algum aluvião, algum colúvio, seja ele no leito do rio, entendi, seja ele num baixão, seja ele numa planada. O que a gente está querendo é que essas outras regiões aqui do município, que foram alimentadas por outros rios, que trouxeram carreário esse metal, dentro dessa faixa que a gente tem 20% de área permissível, área branca, desses 20% a gente ainda tem que atender 80% de reserva legal, que a atividade garimpeira, ela seja legalizada. Dá o direito que o garimpeiro tem de exercer a atividade dentro da legalidade. Da mesma forma, cobrar os deveres que ele vai ter. O garimpeiro, a partir do momento que ele iniciar a atividade dele, entendeu? Ele vai ter que fazer uma lavra em tiro, uma orientação para fazer a lavra em tiro. Abriu a primeira pista, vai para a segunda, tenta recuperar, começa a reflorestar, entendeu? Na saída da caixa dele, para não deixar assoreando, ter erosão, ele faz um dissipadorzinho com um bloco de material lá. No resumo desse ouro, ele trabalhar com uma capela para não ter contaminação, colocar uma retorta para recuperar o azogue, entendeu? São pequenas coisas que vão atender às exigências dos órgãos. E a atividade vai estar legalizada 100%. Aí você me pergunta, o Estado, então, hoje, o potencial dele é só para garimpo desses minérios que foram lavados dessa região? Não. Mas a partir do momento que você começa a ter uma atividade garimpeira, como já iniciou, mesmo que seja dragagem de leite de rio, não na terra, não no sequeiro, em Caracaraí, a partir do momento que você consegue ter uma atividade legalizada em Mucajaí, em Amajari, a partir do momento que você bota um garimpinho rodando também ali no Cantar, que tem ocorrência tanto de ouro como cassiterita, e eu estou colocando, não estou especificando ouro e cassiterita, mas mas minério não é só ouro e cassiterita, entendeu? Minério, o Estado tem ocorrências pontuais aluvionárias também de estânio. Eu queria que tu explicasse para as pessoas que estão assistindo áreas. A cassiterita, muito falada a cassiterita. Hoje a cassiterita, ela qual é a importância dela? A cassiterita é um metal que em alta, na verdade, hoje o mercado mineral está muito aquecido. Como o Bob falou agora há pouco, hoje o ouro bateu na bolsa, grama 424. Então, todo material, os principais que estão cadastrados dentro do regime de PLG,
que seria a cassiterita, a eumenita, hoje eles estão com uma alta necessidade no mercado mundial, entendeu? Então com preço viável para você fazer a explotação desse material. Mas ela serve mais ou menos a cassiterita é o metal que ele pode ser utilizado tanto em ligas metálicas, na composição de componentes eletrônicos, até também na bateria, assim como as terras raras. A gente tem aqui nessa região, que é lítio, entendeu? Entre outros elementos. Então, e o ponto que a gente quer colocar aqui, a gente está falando dessa parte aluvional de garimpo, de legalização, de cooperativa, mas o ponto que a gente tem que também deixar bem claro, a partir do momento que começa a ter atividade garimpeira nos municípios aqui, o próprio Estado vai começar a conhecer o Estado. Ele vai começar a conhecer o que ele tem de minério. Porque até então, ou você só vai conhecer fazendo pesquisa, fazendo sondagem, soltando gente no campo, e isso o garimpeiro já faz na atividade dele. E quando esse garimpeiro que está tirando o ouro aluvionar, que vai estar tirando a cassiterita aluvionar, o estônio aluvionar, entendeu? Secundário, que ele chegar em um ponto que encontrar essas estruturas mineralizadas primárias, entendeu? Aí o Estado vai começar a partir do cenário de regime de garimpeiro e vai entrar as grandes mineradoras, entendeu? Isso é importante a gente falar, porque hoje a gente escuta muito falar, né, da cassiterita e muita gente pergunta, mas qual é a serventia da cassiterita? Então, ela tem várias utilidades, né? E é importante saber que o estado de Roraima hoje é forte, né, na produção de cassiterita, né? Pelo menos hoje de forma ilegal, né? A gente há notícias de que tem, mas de forma legal também em áreas brancas hoje a gente tem um potencial enorme, né, Bob? Para hoje também. Para trabalhar, né? Para produzir. Eu quero um corte teu falando. O que é aluvionar? Você fala muito essa palavra. As pessoas não entendem o que é. Aluvionar? Isso. O que significa dentro da parte garimpeira, né? Tipo, Então perguntou o que é aluvionar. Não, o que significa? O que significa Não, eu aluvião? fiz um comparativo. O aluvião é um baixão. Entendeu? Por exemplo, esse material ele vem transportado de algum lugar que gerou o metal. Esse metal ele vem transportado. Ele vai por gravidade, ele vai depositar. Se ele foi por rio, ele vai depositar num canal. Tá. Como ele é friável, ele vai estar associado a argila, areia, cascalho, silt, argila fina. Então ele é aluvionar. Ele é secundário. Ele é friável. Então, entendeu? Palpável? Assim? Ele é friável. Por isso que o desmonte é hidráulico. Entendi. Entendeu? Quando você sai do aluvião, você já está entrando. Essa parte aí, ela é menos danosa ao meio ambiente do que está explodindo, tipo, os lugares para poder alcançar o objetivo lá de contratar. Cada um tem sua mitigação. Cada um tem o seu controle. Entendeu? Se tu for me falar assim, o garimpo de baixão, ele causa mais dano ambiental do que o garimpo lavra subterrânea, de poço, com shaft. Pô, o garimpo de baixão ele está fazendo desmatamento. Ele está comendo hectares. O garimpo de poço, ele está mergulhando para dentro da terra. Entendeu? Mas ali também ele pode, em algum momento, estar afetando, estar intervindo em algum lençol freático, esse tipo de coisa. Qual é a importância do cooperativismo? Errei. Qual a importância do cooperativismo na mineração para o estado de Roraima? Qual a importância do cooperativismo para o desenvolvimento? Não, Bob, qual é a importância do Bob, qual é a importância do cooperativismo na mineração hoje para o estado de Roraima? Renan, eu acredito que vai ser o motor principal para gerir essa atividade. Através do cooperativismo, através da união de todos, da formalização da atividade, o Estado tem muito a ganhar, porque você vai formalizar a atividade. Você vai saber realmente quantos garimpeiros você tem no Estado, você vai ter noção, parâmetros para saber como a atividade está sendo desenvolvida. E lembrando que o sistema OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, ela tem um papel fundamental nessa atividade. Então, eu falo da OCB, eu falo das federações das cooperativas, que
essas entidades trabalhando em conjunto ajudam a desenvolver a atividade, trazer a visibilidade que precisa, trazer a luz no fim do túnel. O João pode complementar. A questão do cooperativismo, a nossa matriz da nossa cooperativa é no Pará, é no Tapajós. O Pará, o CB, ela vem fazendo um trabalho muito forte, tanto de orientação como de trazendo informação às cooperativas e ajudando até nessa parte também de regulamentação mineral ambiental e jurídica também. A gente tem, no período do Covid, o Mato Grosso segurou o país, a economia, não foi? Sim. Com agro, beleza? Bom, o agro, 40% do agro do Mato Grosso, dos estados do agro do país, eles vêm do sistema de cooperativa. Hoje você tem no Pará, quase todo município, uma cooperativa desenvolvendo algum trabalho altamente interessante e gerando emprego, gerando economia. Você tem as cooperativas do cacau, você tem a cooperativa do chocolate ali no Cumbu, você tem cooperativa de pesca, cooperativa. Então, a cooperativa, ela é essencial para a economia de qualquer município, qualquer estado, entendeu? A Unioro, que é a cooperativa que eu pertenço, o Bob é o presidente, eu sou um dos diretores, ela está vindo aqui com essa visão de orientação e, inclusive, o Bob, ele veio a pedido meu para Roraima, ele não conhecia Roraima, não conhecia a região, para entender um pouco da parte mineral aqui, do que a gente pode ajudar no cenário de cooperativismo, porque eu já conheço, como eu sou técnico, já fiz vários trabalhos de geologia aqui nessa região, ao longo desses 10 anos, também aqui no estado de Roraima. Eu primeiramente vim aqui para a questão de, como técnico, como consultor, ajudar alguns parceiros que compraram essa briga de desenvolver atividade mineral legal aqui e deu certo. Tanto que a gente tem já uma PLG publicada em atividade de draga lá no município. E na sequência a gente vê o cenário que muita cooperativa aqui requereu muita área, mas nunca desenvolveu. E a nossa cooperativa, ela já vem desenvolvendo trabalho na região do Tapajós como um todo. A gente tem projeto em várias regiões dentro do Tapajós. A gente vem trazendo já, fazendo um trabalho também em São Félix do Xingu, entendeu? Para ouro, para cassiterita e para outros minerais. E trazer um pouco dessa experiência nossa, tanto de técnica, como que a gente pode ajudar nessa parte legal também o Estado, que isso é uma troca de conhecimento, de informação. Entendeu? O Estado, a gente trabalha muita coisa técnico, entendeu? Um atendendo as exigências legais, mas dentro do cenário técnico. E a Unioro está aqui nesse sentido. A gente praticamente, apesar da nossa matriz ser no Pará, a gente também tem requerimentos já, direitos minerários requeridos aqui na região também, com foco de fazer um trabalho técnico, desenvolver um trabalho de pesquisa garimpeira um pouquinho mais técnica, justamente para trazer para dentro dessa cooperativa que realmente quer trabalhar da forma correta, chegar com um garimpeiro, ó, você quer continuar sua atividade? Você quer uma área para você trabalhar? Uma área que já está sendo feito um estudo, que a gente consegue passivo de legalização? Pô, tá aqui, nossa cooperativa. Entendeu? Filtrar também quem realmente quer trabalhar, quem tem essa experiência, quem tem essa expertise, para dentro da nossa cooperativa, para da mesma forma que a gente está disposto a somar, eles também possam somar, tanto com a gente, como com o Estado, como com os municípios. Então, a ideia da Unioro é essa. A Unioro não é a Unioro é uma cooperativa do Pará. Não. A cooperativa... A Unioro é uma cooperativa onde a gente
vê viabilidade e vê necessidade, e a gente ainda tem disposição para estar fazendo esse trabalho, a gente vai desenvolver. Eu fico feliz, né, de ter vocês aqui, me sinto também responsável por estar vivendo esse sonho, que, aliás, essa realidade que foi sonhada lá em 2021, se eu não me engano, 2020, né? Eu tive a oportunidade, como eu falei no começo, de ir lá em Itaituba, né? Conversamos lá com o deputado hoje, Wesley, né, vereador. Conheci o João lá, né? Tem até uma foto ali com o João naquela época. E depois trouxe o prefeito de Itaituba aqui, fizemos uma audiência pública que foi transmitida através do canal do Boi para todo o Brasil. E o que era só um sonho, hoje é uma realidade. A gente ainda está no comecinho. Na época tivemos a participação de alguns garimpeiros que até falaram, estavam meio chateados com algum tipo de situação, e eu mostrei para eles que a ideia ali não era discutir a legalização do garimpo, ali era para discutir o que a mineração em área branca estava sendo abordada no estado do Pará e poderia ser abordado no estado de Roraima, e numa união entre a iniciativa privada, as cooperativas, né, e também ao governo do estado, que sem a anuência do governador do estado, sem os órgãos de fiscalizações, esse sonho não estaria sendo realizado, e colocar a dignidade, né, através da legalidade, para que as pessoas possam viver através da mineração. Fico feliz hoje de ter uma referência não só no estado de Roraima, mas no Brasil todo, que é o João, um cara que é extremamente capacitado, extremamente estudado, e hoje está aqui à disposição do estado de Roraima para desenvolver o garimpo em área branca. Temos o Bob também, que está fazendo um grande trabalho lá através da cooperativa no Pará, e também aqui no estado de Roraima. Não tenho dúvida que vocês vão fazer um grande trabalho aqui nessa parte social, porque vocês já fazem isso lá no Pará, e isso é importante falar. Fico feliz, deixo aqui se a gente pudesse falar aqui 3 horas, ainda seria pouco, porque é muita experiência para pouco tempo. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui numa casa nova, com um projeto novo, cheio de expectativa, para que nessa nova temporada a gente possa estar levando um entretenimento cheio de informações para você. Aproveitando a oportunidade também, peço que você se inscreva no nosso canal, Pode Falar Roraima, e nos seguir no YouTube, no Instagram, que é o @Pode Falar Roraima.